A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus, por essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui mais uma vez trazendo essa mensagem para vocês. É a mensagem essa que, para aqueles que têm os olhos iluminados, a mente de Cristo ativada, vai entender muito bem. Vai soar bastante agradável, mas para aqueles que não querem saber da verdade, que têm a mente cauterizada pela chamada religião, isso aqui não vai ser nada bom, nada agradável. Por que eu estou dizendo isso? Há mais ou menos 5 anos, 6 anos atrás, Deus me deu a conhecer, me deu a oportunidade de conhecer a tua graça, o favor imerecido, a sua eterna graça, que hoje muitas pessoas já estão conhecendo e muitas pessoas precisam conhecer, outras muitas pessoas não têm interesse em conhecer. E quando eu olho para mim no espelho, nos meus vídeos, nas minhas mensagens que transmito aqui, às vezes eu pergunto por que Deus me deu a conhecer a sua graça, sendo eu uma pessoa não religiosa, uma pessoa que nunca teve uma denominação religiosa como nunca tive uma igreja como a Casa de Deus, nunca batizei nas águas. Fui batizado na Igreja Católica quando ainda criança, meus pais me levaram. Vocês podem até perceber que eu não tenho timbre aqui de uma pessoa religiosa nas minhas mensagens. Elas são bastante, digamos assim, seca, Bastante seca, sem aquelas timbre religioso, mas Deus me deu a conhecer a tua graça. Por uma vez, eu até pensei em parar, mas fui vencido por uma força maior, acredito eu, sendo o Espírito Santo de Deus falando para mim, siga em frente, independente do que vier. E eu continuei e irei assim até Deus permitir. Depois que Deus me fez conhecer a graça, sua maravilhosa graça, não frequentei mais templos religiosos. Até então, às vezes, eu frequentava, mas aí eu parei e com essa minha parada, se distanciaram de mim muitas pessoas que se diziam amigos, parentes, colegas. Perdi amizades, amizade essa de um colega de trabalho, em que a gente trabalhava juntos em uma mesma viatura. Para quem não sabe, eu sou tenente aposentado da Polícia Militar do Estado de Goiás. Quando
ele percebeu o meu entendimento que Deus havia me dado, me bloqueou no WhatsApp e nunca mais falou comigo. E não foi só ele, não foi só ele. Muitas outras pessoas se distanciaram de mim, porque são pessoas religiosas, pessoas que não aceitam a sã doutrina, pessoas que acham porque veste tênis e gravata e fala bonito e grita, pula e rodopeia e fala labachúria, acha que talvez seja melhor que eu. E não sei qual é o motivo. Pessoas que querem que eu aceite o que o homem diz e não o que está escrito aqui. Eu aceito o que está escrito aqui. Ainda que manipulada, ainda que alterada, eu ainda creio em muita coisa ali com a mente iluminada. E quando Deus me deu a entender essa graça, muitas pessoas me chamaram até de louco, doido, eu, minha esposa, e tantas outras coisas. Mas, quando isso aconteceu, somente eu e minha esposa tivemos esse entendimento e foi, assim, muito difícil para nós. Por quê? As pessoas falavam assim, só vocês dois que entendem assim? Só vocês dois? Posteriormente, a gente começou a ver vídeo de outras pessoas que tinham um entendimento assim. Aí nós percebemos que não estávamos sozinhos. E hoje somos uma grande família em graça. Não estou falando da minha família, mas daqueles que Deus deu a conhecer a graça de Deus. Se você tiver a mente aberta, se você tiver a sua mente aberta, se você, mesmo sendo uma pessoa religiosa ou não, mesmo você discordando dos meus comentários, você há de crer, acredito eu, no que está escrito aqui. Acredito eu. A gente tem visto o que está acontecendo em todo o mundo, catástrofe, e tantas outras coisas erradas, imundícies mesmo, muitas coisas nojentas acontecem por aí. E guerras, as pessoas falam, é o fim. E muitos aproveitam dessa oportunidade para falar para você aceitar Jesus, muitos aproveitam dessas catástrofes, desses desastres, aproveita de quando alguém morre na família de alguém, você tem que aceitar Jesus e tal, e por aí vai. Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso Salvador, e por aí vai. Aceita Jesus agora, que pode ser a última hora e tal. E muitas pessoas, entre aspas, aceitam Jesus. Aí vem o peso da religião. Aí vem as doutrinas de homens e não a de Cristo. Eu prego o que está escrito aqui. Eu prego o que está escrito aqui. E busco dentro da cultura judaica, dentro do entendimento judaico, trazer aqui para vocês o meu entendimento. Entendimento esse que muitas pessoas, quando vê o título, já começa a tacar pedra. Já começa a tacar pedra, já começa a falar que vai para o inferno, que é um herege,
que é um louco e por aí vai. Pessoas que só conversam com você se você fizer parte de uma denominação religiosa. Só é seu amigo se você fizer parte de uma denominação religiosa. Amizades são boas? Sim. É bom de ter amizade, é muito bom. Mas amizades verdadeiras. Quando Deus me conheceu, me fez conhecer a graça, eu descobri as verdades, as verdadeiras amizades. Eu descobri. Hoje, com a graça de Deus sobre minha vida, de minha família, eu posso estar aqui trazendo para vocês mais uma mensagem essa que, como eu disse no início, para alguns é pérolas da graça, para outros é mocotó, é heresia e tudo isso. Mesmo eu falando algo que está dentro da Bíblia deles, eles não acreditam. E para dar início aqui à nossa mensagem, olha o título. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí cabe o nosso entendimento, né? Jesus, Pedro estava, João estava falando com quem aqui? É comigo hoje? É com você hoje? É isso que faz a diferença? Quando nós, em graça, trazemos uma pregação, trazemos um estudo aqui para vocês, nós paramos e analisamos com quem ele está falando, de quem ele está falando, para quem ele está falando. Isso aqui é para nós, não é para nós nos dias de hoje. A religião pega tudo que foi no passado e traz para os dias de hoje. Nós colocamos aquilo no seu, todas as mensagens dentro de uma ordem cronológica, obedecendo aí as conjugações, os tempos verbais, tudo isso. A gente busca trazer o entendimento dentro dessa ordem. Para quem está falando, de quem está falando, até quando isso aí, o que é para nós hoje, o que não é para nós hoje. Nós separamos lei, graça, reino eterno, graça eterna, Apocalipse para quem que foi, para quem que não foi, o batismo nas águas, para quem que era, para quem que não era, até quando valeu, até quando deixou de valer. Nós separamos tudo isso aqui. Dentro da graça é assim. E nessa passagem que eu vou ler aqui para vocês, eu quero que você seja sincero com você mesmo e pergunte para você mesmo com quem João está falando. Eu vou estar lendo aqui. Você busque seu entendimento aí. Abra sua Bíblia aí. Em 1 João 2, do 1 ao 6. Seja sincero com você mesmo. Essa passagem, João está falando com quem? Com quem? Ele diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Ó, quando nós lemos isso aqui, nós procuramos entender tudo isso que eu já falei antes. Primeiro aqui, meus filhinhos, João está falando com quem? É nós hoje? Não. Estas coisas vos escrevo, ele está escrevendo para quem? Para nós hoje? Não. Para que não pequeis. O que é pecado? Dentro do contexto, dentro do entendimento judaico. Nós iremos falar daqui a pouquinho. Para que não pequeis. E se pecar,
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu vou aumentar o tamanho da letra aqui para facilitar para vocês em casa aí também. Então, ele está falando de Jesus Cristo, o justo, Jesus de Nazaré. Né? Então, vamos lá. E ele é a propiciação pelos nossos de quem? É nossos hoje, nossos pecados. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Pecado de quem? É nós hoje? Não. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. De todo o mundo? Qual o mundo? Qual é o entendimento do mundo naquela época, que nessa época era do Brasil? Não. Era o mundo habitado, né? O mundo habitado na época. Nós iremos falar mais sobre o pecado aqui. E nisso sabemos que o que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Será que tem alguém guardando os mandamentos de Cristo? Cristo mandou jejuar? Cristo mandou dar dízimo em dinheiro? Não. Cristo mandou alguém batizar? Não. Cristo mandou alguém construir templos e aprisionar novamente as pessoas dentro de um local chamado hoje de igreja? Não. Então essas pessoas não estão guardando o seu mandamento. Então essas pessoas é desobediente, porque Cristo não mandou fazer nada disso. Cristo mandou ter padre, pastor hoje? Não. Ele disse que ele era o pastor, em João 10. Ele era o pastor. E todos quantos vieram antes dele eram ladrão e salteadores. Antes, né? Ele está falando antes. E depois? Ele não disse depois. Depois ele chamou. Ele mesmo chamou uns para apóstolos, pastores, bispos. Ele mesmo. Então, quem está aí hoje dizendo que é pastor é mentiroso. É um falso pastor. É um falso, é um pastor falso. Então, o que está acontecendo aí é pura mentira. E vamos lá. 1 João 2,5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, a sua palavra diz que Hebreus 2,10, o diabo foi aniquilado. Romanos 6,3 fala que nós já nascemos, né? Fala que, eu vou dizer nós hoje, para facilitar para você entender. Nós já nascemos batizados na morte dele. Então estão batizando nas águas, o batismo do arrependimento. Paulo disse, lá em Atos, em que sois batizados? No batismo de João. Ele falou, não, mas o batismo de João era para arrependimento. Aí ele pôs a mão sobre as cabeças, as pessoas foram batizadas, receberam o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós já nascemos batizados na morte de Cristo. Hoje o sistema religioso continua batizando as pessoas no batismo de João, nas águas, que é o batismo do arrependimento. Jesus batizou nas águas, sim, porque ele era judeu, nascido sob a lei, estava cumprindo a lei, que ele disse que nenhum tio ou um jota passaria sem que tudo não fosse cumprido, e foi cumprido. Então ele estava cumprindo a lei essa de Moisés, que ninguém conseguia cumprir. Então, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 2,6. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar com ele, como ele andou. Jesus andou pedindo dízimo?
Jesus andou batizando, Jesus andou cantando, dançando, alguns dos seus discípulos andaram fazendo isso? Não. Mas não é esse aqui o nosso propósito. O nosso propósito aqui, com a nossa mensagem, é falar do advogado, né? Que está aqui no versículo 1 de 1 João 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, eu te pergunto, o que era pecado? O que é pecado para os judeus? O que é pecado para os judeus? Eu vou trazer aqui para vocês em 1 João 3, né? Olha o que era pecado aqui. Primeiro, um minutinho. Enquanto isso, vocês vão compartilhando aí, o máximo que vocês puderem, né? Só um momento que estamos ajustando aqui. Está aqui, achei aqui. Olha o que está escrito aqui. O que era pecado dentro do entendimento judeu? Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Porque o pecado é a iniquidade. Algumas traduções falam diferente. Olha aqui, essa daqui. Ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Moisés. Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei de Moisés. Então, hoje se nós transgredimos a lei, nós precisamos sim de um advogado. Nós precisamos de um advogado. Então, eles precisavam de um advogado. Porque eles estavam debaixo de lei. E nós não estamos debaixo de lei. A palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei era Cristo. Então, se nós não estamos mais, se nós nunca estivemos debaixo da lei, se nós nunca transgredimos a lei, qual é... Para que advogado hoje? Para que nós queremos advogado hoje? Se Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. E quem fazia pecar, a força do pecado era a lei. Nós hoje não precisamos de advogado. Nós já somos salvos pela graça. Efésios 2:8. Nós hoje não precisamos de advogado. Cristo foi advogado para os judeus e não para nós nos dias de hoje. Eles sim estavam debaixo de lei, eles sim estavam transgredindo a lei, eles sim precisavam de advogado. Nós não precisamos, porque não estamos debaixo da lei.
Quem precisava de advogado era eles. Cristo é o fim da lei. Você está com a sua Bíblia na mão, acompanhando na leitura? Se você não tiver, pegue-a e acompanhe comigo na leitura. E acompanhe comigo na leitura, para que você tenha um entendimento melhor. Conta aqui Romanos 10:4. Né? Dividir a tela aqui com vocês. Aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, se o fim da lei é Cristo, ou seja, a lei acabou em Cristo, quem precisa de advogado hoje? Quem transgride a lei hoje? Ninguém mais transgride a lei. Ninguém mais hoje precisa de advogado. Só que a gente essas mensagens aqui para vocês, as pessoas só de ver o título já comenta lá embaixo, já critica, já fala e não tenta pegar um versículo e comparar com o outro. Olha, vamos ver aqui, ó. Mas eles fazem assim, isso aqui convém, isso aqui não convém, isso aqui é da antiga, isso aqui é da nova. É assim, eles não separam a antiga aliança, nova aliança, é tudo, é o que convém. Isso aqui convém? Nós vamos ler isso daqui. E a gente tem visto aí uma jovem, né? Que fala aquilo que muitos querem ouvir. Fala aquilo que muitos querem ouvir. E ela vem se destacando cada dia mais. Mas, quando se fala de Bíblia, não tem nada de Bíblia. Tem de revelação, enganação e por aí vai. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Mateus 23:34. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo aí. Então, Cristo é o fim da lei. Se Cristo é o fim da lei, a lei de Moisés terminou em Cristo, para que advogado? Não existe, não tem mais necessidade. Eles sim estavam precisando de advogado. Eles sim estavam esperando um julgamento. Eles sim transgrediram a lei. Lembra que Jesus falou assim, olha, quando eles trouxeram aquela mulher pega em ato de adultério, quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Alguém atirou? Ou seja, o que Jesus disse ali? Quem dentre vós não tenha transgredido a lei, que atire a primeira pedra. Foi isso que ele disse. A lei de Moisés era 613 ordenância. Sim e não. Então, quem transgredisse a lei, dependendo da transgressão, era réu de morte. Isso aconteceu com Jesus. Quando ele foi lá no Sinédrio, já em condição de preso, e ele falou que em breve eles iriam ver ele vindo sobre a nuvem, assentado à direita do poder. Opa, é réu de morte, por quê? O entendimento deles, ele estava transgredindo a lei, se passando por Deus. Então, o entendimento dele é que Jesus estava transgredindo a lei. E realmente estava transgredindo a lei se de fato Jesus não fosse Deus. Né? É em Levítico que fala, né? É a blasfêmia contra... Fala da blasfêmia. Então, para eles era réu de morte. Então, por isso que a transgressão da lei, em determinadas situações, era apedrejados, crucificados. Era assim.
era morte mesmo, quem transgredisse a lei. Então, em Mateus, abra sua Bíblia aí agora em Mateus 23, 34. Está escrito assim. Eu estou lendo aqui a portuguesa, a Bíblia portuguesa, João Ferreira de Almeida atualizada. Olha o que está escrito. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós quem? Sobre vós, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste. A quem mataste? Quem te matou? A quem mataste entre o santuário e o altar. Então aqui, ó, nessa passagem aqui temos que observar algumas coisas aqui. E eu marquei aqui para vocês. Para que sobre vós é sobre nós hoje? Não. Não é sobre nós hoje. A quem mataste. Quem matou? Se as pessoas dizerem que isso aqui é para nós nos dias de hoje, então ela participou desse crime? As pessoas hoje participaram desse crime? Não. Jesus está falando para aquela geração. Não para a nossa geração de hoje. A gente fala para as pessoas, tenta explicar para as pessoas isso aqui, mas elas não aceitam. Não aceitam. Então, vou ler novamente para você entender. Isso não é para nós nos dias de hoje. Temos que aprender a separar lei e graça. Lei e graça. Antigo Testamento, Novo Testamento. Jesus falou assim: não se deita vinho novo em odres velho. Não se deita remendo novo em pano velho. Ou seja, você não pode pegar algo da antiga aliança, algo da nova aliança e pôr na antiga. Você não pode pegar um vinho novo e colocar em vasilhas velhas. Você não pode pegar a nova aliança e debruçá-la sobre a antiga aliança. É isso que ele disse. Então, isso aqui, ó, vamos ler novamente. Eu não posso pegar isso daqui e trazer para os dias de hoje. Aqui, Mateus 23, 35. Para que sobre vós quem? Aquele povo daquela época, não é nós nos dias de hoje, não. Recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste. Não fui eu que matei. Entre o santuário e o altar. E agora, olha aqui, quem era esse povo? Mateus 23, 36. Em verdade, vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre quem? Vir sobre esta geração. Esta quem? A nossa hoje? Não. Porque se fosse para nós hoje, Jesus então estaria mentindo. Está falando que é para nós, mas não aconteceu. Então, quem precisava de advogado diante do Pai era esta geração aqui, ó. Era essa geração. E João alertou: filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado, tal. Cuideis para que não peque. Se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai. Então, o juiz ia vir sobre essa geração, o juiz de Deus ia cair sobre esta geração. Só que a religião pega tudo e traz para hoje. E tem muitas pessoas enganadas
Quando eles vêem um vídeo desse, eles passam de largo, vão embora. Ah, é um louco, é um doido, está falando besteira. Mas está escrito, eu só estou lendo e comentando. Era sobre aquela geração, era aquela geração que precisava de um advogado, não é a nossa geração. Nós já nascemos no reino de Deus. O reino de Deus, muitas pessoas acreditam que é estar em um outro lugar. Mas o reino de Deus é dentro de nós. Está dentro de nós. Jesus diz, ide e anunciai, é chegado o reino de Deus. Não é que nós vamos ao reino de Deus, ele fala que é chegado o reino. Então, se é chegado, o reino de Deus está aqui dentro de mim e de você. Eu vou trazer aqui outra passagem aqui para vocês verem que o juízo de Deus era sobre aquela geração. Era sobre aquela geração e não as nossas de hoje. É isso que o povo tem que atentar, aprender a interpretar a Bíblia. Não achar que tudo que está ali vai acontecer agora. Não é, não tem como. Eu vou ler aqui, ó, Mateus 24, do 32 ao 35. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que estão próximo o verão. Está falando para eles lá. Eles tinham esse entendimento. Ah, se você tem hoje, parabéns para você. Mas não era para nós nos dias de hoje isso aqui. E não é. 33 de Mateus 24. Assim também vós, quando vir de todas estas coisas, assim também vós. Vós quem? Não é nós hoje, gente. Não é nós hoje. Assim também vós, aquela geração. Quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. 34. Olha aqui. Isso aqui, para um bom entendedor, para quem tem a mente de Cristo ativada, a mente iluminada, o entendimento aberto, já falava, isso aqui para mim só basta. Olha o que está dizendo aqui, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração, que não passaria aquela geração que eles estavam vivendo, sem que tudo isto aconteça. Sem que tudo isso aconteça. Esta geração era a geração em que eles estavam vivendo e não a de hoje. Tudo ia acontecer naquela geração. Tudo que está aqui dentro dessa Bíblia aqui já aconteceu. Tem muitas coisas que estão acontecendo hoje, vai acontecer até o final até o final de todas as gerações de hoje. E vai continuar acontecendo eternamente. Olha aqui, ó. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui em Mateus 24, 34, está falando até da vinda dele. Que vocês podem muito bem observar em Mateus 24, no verso 1 a seguir. Vou ler aqui para vocês. Olha aqui, ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Verso 2. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu te pergunto, o templo está de pé? Não, já caiu. Ou seja, lá em Mateus 24, 34, ele diz que tudo isso ia acontecer naquela geração, inclusive a vinda dele. Inclusive a vinda dele, que nós iremos mostrar para vocês agora. Então, quem estava precisando de juiz, quem estava precisando de um advogado, era aquela geração, e não a nossa geração hoje. Hoje nós precisamos de advogado para cuidar das nossas coisas ainda de hoje. Então, vamos ler aqui. Mateus 24, 3 a seguir. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, olha aqui, os seus discípulos
em particular. A conversa aqui era particular, não era uma pregação para todos. A conversa era particular e não uma pregação para todos. E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que coisas são essas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Sinal da sua vinda e da consumação do século. Aí algumas pessoas falam, tá vendo? Era só um sinal. Não. Era um sinal, porque muitos acreditam que ele ia aparecer visivelmente para todos. Não, era um sinal no céu. Eu tenho um livro ali que fala acerca da destruição do templo, da grande tribulação de Jerusalém no ano 70. Entendeu? Então aqui está falando também da vinda dele. Aqui, ó. Tua vinda. Então está tudo aqui dentro do capítulo 24. Está tudo aqui dentro. Então, tudo isso aqui combina da vinda dele, a destruição do templo, a consumação do século. A consumação do século aqui quer dizer é o final da antiga aliança e o início da nova, que aconteceu no ano 70. Então, Mateus 24, 3 está falando da tua vinda. Então, você vai lá para o verso 34, aí ele fala assim: em verdade vos digo que não passará esta geração, aquela que ele está vivendo, sem que tudo isso o quê? Tudo que ele está falando aqui, dentro do capítulo 24. Dentro do capítulo 24. Só que muita gente não entende isso aqui. Não, é para nós hoje. Quantas pessoas morreram esperando Jesus voltar? E nada. Quantas pessoas morreram? Eu quero trazer mais outra passagem aqui para vocês. Mateus 16, 28. Olha o que está dizendo. Está aqui, ó. Para um bom entendedor, isso aqui bastava. É tantas passagens que prova que Jesus já veio, que prova que o que está escrito na Bíblia foi para aquela época. Ah, mas e hoje? Hoje nós estamos vivendo aí, lendo a história, e nós podemos tirar muita coisa, muito proveito da palavra de Deus. É lógico que sim. Amar o próximo como a ti mesmo. Ler aqui que o dízimo nunca foi dinheiro, e as pessoas hoje estão dizendo que é dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro, e nunca foi para esses pastores nos dias de hoje, né? Olha aqui, mais outra passagem aqui. Em verdade, vos digo que alguns, dos que, olha aqui se encontram. Aqui aonde? Dos que aqui se encontram. Alguns dos que aqui se encontram. Se eu falar para vocês, alguns da minha família que aqui, na minha casa, se encontram, eu estou dizendo para todo mundo? Eu estou dizendo para daqui 2000 anos? Ou eu estou dizendo para alguns daquela geração? Ou eu estou dizendo para alguns dessa geração? Digamos assim, alguns da minha família não chegará a 100 anos de idade. Aí serve para todo mundo? Serve para 2000 anos depois? Alguns dessa geração hoje, aqui hoje, não vai chegar a 2100. Digamos que daqui 2100 vai acontecer alguma coisa fantástica. Alguns que aqui há não chegarão a 2100. Aí eu posso acreditar que isso serve para que 2000 anos.
Jesus está falando para um grupo de pessoas ali, está falando para um grupinho de pessoas que está junto dele e para aquela geração. Ele está comentando com um grupo de pessoas e para aquela geração. Olha aqui, Mateus 16, 28. Em verdade, vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que veja vir o Filho do homem no seu reino. Agora, para mim acreditar que Jesus ainda vai vir, alguém daquelas pessoas ali tem que estar vivo até hoje. E não tem ninguém vivo até hoje. Não existe. Um bom entendedor entende isso daí. Abra aí. Mateus 24, Mateus 15, 24. Jesus disse que ele não foi enviado senão umas ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso prova que a mensagem dele não era para as ovelhas nos dias de hoje, para nós nos dias de hoje. Não é. E para encerrar, abra a sua Bíblia aí em João, 1 João 1, 11 e 13. João 1, 11 e 13. Aqui está dizendo assim na minha. Aqui eles pegam isso daqui, ó, e aplica tudo nos dias de hoje. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todo o quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Ele está falando para quem? Se você ler em Mateus 15, 24, ele fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí você pega esse versículo e junta com esse daqui e vai ver aqui, quem que não recebeu? Quem que matou ele? Quem que matou ele? Quem que matou ele? É fácil de entender. Abra a sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, né? Olha aqui quem que matou ele. Quem que não recebeu ele? Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias é celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Verso 3. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, verso 4 de Mateus 26, e deliberaram prender Jesus e a traição e matá-lo. Quem não recebeu? É nós? Não, foram os líderes religiosos daquela época. Foram os líderes religiosos daquela época. E nós não podemos pegar essa passagem aqui e trazer para os dias de hoje e aplicar nas pessoas. Olha, todo quantos aqueles que veio para os seus, mas os seus não recebeu. Então aceita Jesus. Isso é mentira. Isso é balela. Isso é balela. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Foram os líderes religiosos da época aqui que não receberam. Quem estava precisando de advogado, abençoado? Era eles. Era eles. E não nós nos dias de hoje. Deixa eu... fazer um versículo aqui para vocês.
que é João 5:45. João 5:45. Olha quem estava precisando aqui de advogado. João 5:45. Não penseis que eu vos acusar, eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Ou seja, Moisés aqui é na lei de Moisés. Então, quem precisava de advogado era eles naquela época e não nós nos dias de hoje. Eu não posso pegar essas passagens aqui e dizer que é para os dias de hoje, né? Não posso fazer isso. Então, abençoado, quando vocês lerem a Bíblia, tomem muito cuidado. Não pegue muitas coisas que estão lá para aplicar nos dias de hoje, porque ela foi escrita para um povo. A Bíblia não foi escrita ontem e não foi escrita para nós hoje. Então, quando você pegar ela para ler, você tem que entender a questão cronológica, histórica, os usos e costumes da época. Porque se você trazer tudo de maneira literal, como o sistema religioso faz, vai enganar, vai viver enganado também. Vai enganar as pessoas e viver enganado. Ok? Se você achar que essa mensagem foi boa, edificante para você e para mais alguém, se você compartilha. Deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações para você estar aí recebendo informações aí de novos estudos aqui do canal. Graça e paz a todos, tenham todos aí um excelente domingo. Graça e paz, graça e paz.